Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Veja bem, no livro de Malaquias, no último capítulo e no último versículo, existe uma página em branco. Aquela página em branco representa, meu irmão, o silêncio de Deus. Representa, meu irmão, Deus em silêncio diante, meu irmão, de uma desobediência, diante, meu irmão, de uma contramão que o povo estava, meu irmão, fazendo. Aí, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer falar para mim e para você hoje? Há muitos pregadores, muitas pessoas que falam que Deus, meu irmão, ele fica em silêncio comigo e com você. Mas a mão de Deus, ela não está o quê? Encolhida para nos abençoar. Muitas das vezes essa mensagem serve de uma mensaginha de autoajuda, uma mensaginha, vamos dizer assim, como as pessoas falam aí, mensagem Nutella. Só que entende isso. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos, meu irmão, que meditar na Bíblia, nós temos que estar, meu irmão, com a palavra aonde? No nosso coração. Por isso que o rei Davi, ele falou, guardou, escondeu a palavra na onde? No coração, porque quando precisa, ele sabe aonde encontrar. Então entende isso. No livro de Atos fala dos bereanos, que eles consultavam a palavra para ver, meu irmão, se aquele pregador estava falando o que estava na Bíblia. Nós vemos que Deus, no Velho Testamento, ele não falava com todas as pessoas, ele falava com algumas pessoas, inclusive ele falou também com mulher, ele falou, meu irmão, com Sara, ele falou com outras mulheres também. Então entende isso. Deus, meu irmão, ele não falava com todas as pessoas. Para ele falar com todas as pessoas, ele usava, meu irmão, uma única pessoa, um profeta, para transmitir um recado. Só que hoje não. Hoje, meu irmão, no Novo Testamento, tem silêncio de Deus. Aí você pode falar bem assim, irmão, mas espera aí. Então como que Jesus, ele clamou a Deus e Deus ficou em silêncio para ele? Aquilo ainda foi no Velho Testamento. Você lembra, meu irmão, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que não existiu profeta maior na Bíblia do que João Batista? Ali ainda foi o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele só começou na ressurreição de Jesus. E após a ressurreição de Jesus, não teve mais silêncio de Deus. Porque Jesus, ele falou bem assim, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar sem resposta. Vocês não vão ficar literalmente sem ouvir a minha voz. Porque eu estou deixando o Paráclito, que é o mesmo, que é o Senhor, porque Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus em espírito. Então, veja bem, Deus, meu irmão, ele não fica em silêncio no Novo Testamento. Se você, meu irmão, ora, se você, meu irmão, não tem uma resposta de Deus, não é porque Deus, meu irmão, está em silêncio. É porque, literalmente, está acontecendo uma coisa que Jesus, ele alertou, ele ensinou. Não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Basta o quê? O seu dia, o próprio mal. Então, meu irmão, são literalmente o que está acontecendo com muitas pessoas e até mesmo comigo. Muitas das vezes eu oro e busco uma resposta de Deus e não escuto a voz de Deus. Não é porque Deus não quer falar comigo, não é porque Deus, meu irmão, está em silêncio. São o quê? Os medos, a ansiedade, as preocupações, as precipitações que estão falando mais comigo e literalmente eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Você, meu irmão, é uma casa, é uma morada, mas tem proprietário e tem morador que é o Espírito Santo. Então, literalmente, a Bíblia fala, meu irmão, literalmente, olha para você ver. Antigamente, oh glória, antigamente, meu irmão, antigamente tinha que descer até anjo para falar, meu irmão. Com quem?
com aquelas pessoas que oravam. Você vê, meu irmão, que Daniel orou durante, meu irmão, 21 dias. Deus, meu irmão, não ficou em silêncio. Deus mandou o quê? Um anjo para falar com quem? Com Daniel. Porém, houve uma batalha. E aquela batalha, meu irmão, Deus teve que mandar um anjo, que é o anjo de todos os anjos, vamos se dizer assim. É o anjo do escalão máximo, do poderio máximo, que foi Miguel de Arcanjo, para conseguir transmitir, meu irmão, a mensagem, para Rafael vir transmitir a mensagem. Então entendi isso. Naquela época tinha até batalha, meu irmão, para as nossas orações ter resposta. Só que hoje não tem. Hoje nós temos um próprio Deus que responde para mim e para você na pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos. O Espírito Santo, meu irmão, ele pega a minha dor e transmite, oh glória, aquela dor, meu irmão, para Deus. É gemidos e exprimidos e laridos, são cânticos, são louvores, são súplicas. Então entende isso, o Espírito Santo pega essa mensagem, leva ao trono de Deus e traz a resposta de imediato. Então como que eu e você vai ficar em silêncio, irmão? Como que Deus está em silêncio? Como, meu irmão, que Deus vai ficar em silêncio diante, meu irmão, do próprio Deus, que é o Espírito Santo, que leva a mensagem, traz a mensagem para mim e para você. Deus, ele não fica em silêncio. São, meu irmão, os problemas, são as dificuldades, são os medos, meu irmão, que abafa a voz do Espírito Santo em mim e em você. São, meu irmão, o mundo, são, meu irmão, os desejos que vai literalmente abafar a voz de Deus. Então hoje o Espírito Santo trouxe essa mensagem para mim e para você, para que eu e você entendemos que Deus, meu irmão, ele nunca, a partir do Novo Testamento, ficou em silêncio comigo e com você. Pelo contrário, Deus, ele fala em todo o tempo comigo e com você, porque a Bíblia, meu irmão, ela mesma já fala que o próprio Espírito Santo, ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar. Caramba, isso, meu irmão, é o quê? É tipo um GPS. O GPS, ele desiste de mim, de você, quando a gente erra? Não. O GPS, ele traça nova rota. Então, literalmente, o Espírito Santo, ele sempre vai falar comigo e com você, mesmo eu e você errando. Para quê? Para que eu e você encontramos novamente o que? O rumo certo, que é o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, como que Deus fica em silêncio, irmão? Como que Deus, meu irmão, ele está em silêncio? Não, são os nossos ouvidos que estão tampados. Então pede o Espírito Santo, meu irmão, para limpar os seus ouvidos, tirar esses tampão, meu irmão, que está, meu irmão, diante dos seus ouvidos, que são os medos, as preocupações, são, meu irmão, os desejos, são, meu irmão, aqueles sonhos desenfreados que a gente, meu irmão, tem. Então, essa mensagem que o Espírito Santo, ele trouxe pra gente hoje, ela é maravilhosa, irmão. Deus, ele não fica em silêncio. Deus, ele não está em silêncio. São as preocupações que estão, meu irmão, impedindo que eu e você escutamos a voz do Senhor sobre a nossa vida. Pega essa palavra, meu irmão. Vive essa palavra. Transmite essa palavra para demais pessoas, para que essas pessoas, meu irmão, venham entender que Deus, ele não está em silêncio. E leva essa palavra também para o seu pregador, para o pastor da sua igreja, que fala que Deus está em silêncio. Deus, ele não está em silêncio. Deus, meu irmão, no Novo Testamento, jamais Deus, ele está em silêncio. Porque Deus, ele é um Pai onisciente, onipresente. Ele está, meu irmão, em todo lugar, em todo tempo. E Deus, ele não fica em silêncio. Amém? Convido você, meu irmão, para confessar Jesus. Porque João Batista, meu irmão, ele foi o maior profeta. João Batista, meu irmão, ele não abriu o mar vermelho. João Batista, meu irmão, ele literalmente, ele não curou ninguém. Mas João Batista, ele curou a alma das pessoas. Por isso, meu irmão, que João Batista, ele foi descrito como o maior profeta. O maior profeta. O profeta, meu irmão, que levou literalmente a palavra do Senhor, o arrependimento. Levou, meu irmão, a
cura da alma para as pessoas. Então como que João Batista não curou? Ele curou sim as almas, né? Então hoje o Espírito Santo, meu irmão, está falando: se arrependa dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino. Hoje o reino pode chegar para mim, pode chegar para você, pode chegar, meu irmão, a qualquer momento. Jesus está voltando. E Jesus pode hoje recolher eu, pode recolher você. A gente não sabe. Eu só sei de uma coisa: que se Jesus recolher, que seja eu ou que seja você, nós temos que ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. E para você ter essa certeza, você tem que ter Jesus. Então recebe Jesus hoje como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Não se esqueça, Jesus está voltando.